uma exclamação: tudo perdido, mas também uma interrogação: tudo perdido? Nós chegamos a essa altura da história, da Bíblia, do texto bíblico aqui, e nessa altura que nós chegamos, a humanidade se apresenta completamente corrompida, meus irmãos, completamente corrompida. Parece mesmo estar tudo perdido aqui. Nesse capítulo 6 nós não temos mais Sete, nós não temos mais Enos, nós não temos Enoque, nós não temos Lameque. Sabe aqueles homens que andavam com Deus? Sabe aqueles homens que tinham um relacionamento com Deus, alguns ao ponto de Deus os tomar para si? Eles não estão mais aqui. O que é que nós temos então nesse texto? Vamos analisar aqui, irmãos, com muito carinho. O que é que nós temos nesse texto aqui, nesse capítulo 6? Primeira coisa que nós temos, olha aí para a sua Bíblia, ou olha aqui, né? Se você não tem com você uma Bíblia, mas enfim, acompanhe o texto bíblico. Primeira coisa que nós temos nesse verso 1 é que os homens se multiplicam. Percebeu isso aí? Multiplicando-se os homens, diz a palavra do Senhor, e aconteceu que, como os homens se multiplicaram sobre a terra, como os homens se multiplicaram, então os homens aqui aumentaram em número, mas não aumentaram só em número, aumentaram em número, porque se multiplicaram, diz a Bíblia, e nasceram-lhe filhas. Então houve assim um render da população na terra, e multiplicaram também em domínio. O texto que nós vamos ler e vamos percebendo que esses homens se tornaram dominadores, tribos que iam suplantando outras, e se tornaram pessoas que elas tinham consigo poder, pelo menos elas pensavam assim, e multiplicaram também em pecado, se multiplicando os homens em número, em domínio, em pecaminosidade. E a primeira coisa que nós temos aqui é o que nós temos no verso 1. No verso 2, a gente percebe aqui como as pessoas estavam decididas a fazer aquilo que elas se determinaram a fazer, que escolher entre o bem e o mal. Por isso que Satanás propôs a elas lá no Éden: se vocês podem ser igual a Deus, escolhendo o bem e o mal, a escolha pode estar com vocês. Vocês não precisam ninguém dizer o que é bom, o que é ruim, vocês mesmos podem escolher. E é por isso que nesse verso 2 diz a Bíblia assim, vendo os filhos de Deus, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram famosas, tomaram para si mulheres, as que eles quiseram. Bom, nós temos aqui, queridos irmãos, uma questão que eu quero abrir um parênteses, assim, bem rapidinho, não vou gastar muito tempo com essa questão, mas acho importante falar. Nós temos dois públicos aqui, filhos de Deus, filhos dos homens. Percebe isso? Verso 1 nós temos aí filhos de os homens, né? No verso 1. No verso 2 nós temos filhos de Deus e filhas dos homens. Então há aqui uma divisão, há aqui dois públicos apresentados: filhos de Deus e os homens e filhas dos homens. Bom, isso aqui tem toda uma interpretação que é dada. Alguns acham que filhos de Deus aqui são anjos, porque são assim chamados os anjos em outros lugares da Bíblia. Outros acham que pode-se ler aqui filhos de deuses, porque Elohim pode ser também tomado como deuses. Então seriam reis poderosos naquela época que se achavam deuses, sua geração, seus filhos. E também uma terceira possibilidade, que é aquela linhagem que a gente vem trabalhando com ela, uma linhagem de Caim, chamada de filhos dos homens, e uma linhagem de Sete, uma linhagem de povo de Deus, chamados de filhos de Deus. Eu prefiro essa aqui, porque para mim
tarefa ao contexto, dizendo que são anjos, gera-nos um problema. A Bíblia não trata dessa maneira que anjos fossem capazes de gerar filhos. Jesus disse que não são, não se casam, não se nem se dão em casamento. Não sei se naquela época os reis deuses já estavam assim em plena evidência, mas então penso que aqui a palavra de Deus está falando, penso e o contexto me ajuda muito que a palavra de Deus está falando. Filhos dos homens, uma linhagem de Caim, eram os homens, eram as pessoas totalmente, completamente humanas. Aqui, linhagem de Sete, os filhos de Deus, pessoas que tinham temor do Senhor. Então, quando nós chegamos no verso 2 aqui do texto que nós temos, essas duas linhagens caminhavam paralelas. Os filhos de Caim, aliás, os filhos de Caim, a gente de Caim, era a gente da maldade, da crueldade, de matar o irmão, de matar alguém porque pisou no pé, de tomar para si duas mulheres e viver a vida que queriam viver. Os filhos de Sete, gente que temia a Deus, andava com Deus, tinha um compromisso com as coisas de Deus. Mas agora no verso 2 de Gênesis 6, as duas linhagens se encontram. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e eles foram nas aldeias dos homens fazer acordos. Eles foram ali porque os seus desejos os impulsionaram. Eles foram ao território dos homens buscar para si mulheres. Vejam, eles eram tão humanos quanto. É importante que você saiba disso. Nós estamos falando dos homens, estamos falando da linhagem aqui de Caim. Os Davi eram seres humanos também, mas eles tinham uma relação com Deus, eles tinham uma presença do Espírito de Deus na vida deles. Então eles eram humanos com uma relação, uma ligação com Deus eterno. Daqui não, são humanos e só, animalizados já. Mas no verso 2, as duas linhagens se encontram, e se encontram. A corrupção se dá da seguinte maneira. Olha esse verso 2 aqui com atenção. Diz a Bíblia que os filhos de Deus viram, enxergaram. Então a primeira coisa que eles fizeram foi abrir os seus olhos para uma possibilidade. O que é que a gente está fazendo? Peraí, tem mulheres formosas ali perto, na aldeia ali do outro lado do rio. Eles viram. Segunda coisa, eles desejaram, porque nós vamos mudar um pouco a ordem aqui, porque a ordem na verdade é essa, né? Eles viram as que mais eles desejaram, mais quiseram. Então eles desejaram, eles não só enxergaram, mas eles desejaram. E a terceira coisa que eles fizeram é que eles tomaram para si, eles deram um passo, eles agiram. Isso é muito importante. Isso já aconteceu. A dinâmica do pecado está colocada aqui, A dinâmica do pecado é assim: vi, desejei, agi, pratiquei. Essa é a dinâmica do pecado, da pecaminosidade. E é isso que está acontecendo aqui nesse verso 2. Aí então a gente olha para esse verso 3, a gente vê uma coisa muito séria. Diz a Bíblia que o Senhor Deus decidiu afastar-se, não agirá o meu espírito para sempre no homem, porque ele é inclinado à carne, ele não se volta para mim. Deus dizendo: meu espírito não agirá para sempre nele, ele vai morrer bem jovem, 120 anos, está bom. 120 anos, eles viviam 800, 900, agora só 120, porque 900 anos de carnalidade, de pecaminosidade, é muito tempo. 9 séculos enfiado no pecado. Então, meus irmãos, o Senhor Deus está saindo de perto. O Senhor Deus está deixando a coisa lá. É isso mesmo que vocês querem? Estou me afastando. É o que nós temos aqui nesse verso 3, que nós temos
o Espírito de Deus não iria insistir com o homem. Outra coisa que nós temos aqui é que a rédea moral seria solta, sabe? O homem seria como uma coisa solta, cavalgar no pecado, na carnalidade. Uma terceira coisa que nós vemos aqui é que a inclinação carnal humana teria vazão. É como se dissesse assim: vai. E o homem estava então caindo agora no pecado completo, inteiramente. O que nós temos no verso 5 é que havia gigantes na terra, e depois também nasceram gigantes quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, nasceram gigantes. A palavra para gigantes aqui são seres maldosos, está muito mais ligado à questão da maldade, embora fisicamente, a gente sabe disso também, que o texto bíblico nos relata, homens muito fortes, grandes, de mais de 3 metros de altura ao longo do tempo. E até hoje nós temos pessoas com 2 metros e muito, não sei como é que está o recorde aí disso aí, mas quase 2,5 metros de altura. Há pelo menos um homem no mundo, um chinês, com quase 2,5 metros de altura, parece que é o recorde que há em tamanho. Mas aqui não fala só do porte físico, fala da maldade, gigantes na maldade, pessoas extremamente maldosas. É o que nós temos nesse verso 4, gigantes disseminam a maldade. Eles disseminam a maldade, transmitindo a maldade de geração em geração. Já havia gigantes, mas depois eles geraram outros gigantes. Eles disseminam a maldade também à medida que eles potencializam essa maldade. Não basta fazer o que está fazendo, tem que dar um passo a mais. Então a maldade está tomando conta do mundo nessa altura aqui do texto bíblico. No verso 5 nós temos uma outra coisa interessante. Deus, que é uma pessoa, aqui no verso 5, Deus que é uma pessoa, ele foi duramente atingido nos seus sentimentos. Aliás, verso 6, perdão. No verso 6, então arrependeu-se o Senhor, duramente atingido nos seus sentimentos, e isso pesou no seu coração. O fato de um homem ter escolhido o pecado, inclinado o seu pecado, o fato do povo de Deus ter abandonado os seus princípios, relativizado as coisas, o fato do povo de Deus ter adotado e aderido ao nada a ver, atravessado um rio para poder viver a vida que queria com os que estavam do outro lado do rio, vivendo o pecado. O fato do povo de Deus ter ido ao mundo, buscar para si o pecado, isso atingiu o coração de Deus. É a maneira como o escritor da Bíblia nos mostra isso. Deus entristeceu, Deus sentiu pesar, diz aqui o texto da palavra do Senhor. E então, meus amados, nesse verso 7, a corte divina toma uma decisão, a corte divina dá um veredito, e o veredito é destruição plena. Destruirei da terra o homem, os animais, os répteis, as aves, haverá plena destruição. E diz Deus, porque me arrependo de os haver feito. Claro que existe uma discussão sobre essa questão do arrependimento, e o escritor da Bíblia está aqui no texto, aqui bíblico, está empregando uma linguagem bastante humana, para que fique muito claro para o seu povo como é que Deus reagiu a esse tipo de situação. Então é empregada aqui uma linguagem bastante humana em relação a Deus. E aqui então no verso 7 há um veredito que é dado: destruição completa, destruição total. Mas irmãos, no verso 8 tem uma coisa interessantíssima. O verso 8 começa com, na minha versão, começa com um nome, mas logo depois tem porém. Noé, porém. Então o verso 8 é um porém. E o porém na Bíblia, quando a coisa está ruim, é tão maravilhoso, é tão bom quando a gente tem um porém no texto bíblico, que a coisa está
porém, abre-se uma janela de esperança. E é o que acontece aqui nesse verso 8. Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Isso que está aqui, irmãos. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então tem duas verdades importantíssimas aqui. Deus ainda está olhando, Deus ainda está vendo, Deus não se escondeu, Deus não fugiu para além de qualquer lugar onde Ele estava. Deus continua vendo, olhando, prescrutando. Os olhos do Senhor ainda veem a face da terra, não obstante toda a maldade do ser humano. Segunda coisa gloriosa que nós vemos: há uma graça de Deus que ainda está de pé. Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Achar graça, irmãos, é exatamente essa coisa de se tornar agradável. E se torna agradável não porque fez alguma coisa, não tem nada que diga que Noé tenha feito, mas a graça de Deus vislumbrou um ser. A graça de Deus mirou um camarada chamado Noé. Oh, glória a Deus! A graça de Deus, Deus se agradou. O coração ferido de Deus, me permita essa linguagem também, o coração ferido de Deus se inclinou para uma criatura chamada Noé. Tem bênção nisso aqui, irmãos, tem maravilha nisso aqui. Olha esse texto bíblico assim, então, com muita atenção, para a gente poder fazer uma aplicação disso aqui. Olha esses passos tão importantes para a gente poder aplicar. Primeira coisa que eu quero falar com vocês nessa aplicação é o seguinte: é que quando a generalização se instala, o juízo está batendo a porta. Quando se relativiza as coisas, o juízo está às portas. Quando não se pode separar mais o bem e o mal, quando o bem e o mal dão as mãos, Raul Seixas cantava isso: olha o trem, lá vem ele, não sei o que, o bem e o mal de braços dados. Quando o bem e o mal dão os braços, então o juízo está vindo. Quando o povo de Deus não sabe mais separar o que é o bem e o que é o mal, o juízo está às portas. Quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus não consegue mais definir o que é santidade e o que é pecaminosidade, então tem um juízo às portas. Então não sobra mais nada. Então a corrupção se instalou. Não existe isso de caminhar, eu vou caminhar, eu sei que isso é ruim, mas não é tão ruim assim. Eu sei que é ruim, mas não é tanto. Tem gente pior do que eu. Quando essas coisas começam a falar à nossa mente e ao nosso coração, dizendo: tudo bem, eu estou pecando, tudo bem, eu estou errado, mas tem gente pior que eu. Isso é relativização. É relativo. Estou pecando, mas não é. Quando a gente tem palavras para justificar o pecado, eu estou pecando, mas, então, irmãos, tem um juízo vindo a cavalo, muito depressa, muito depressa. Essa é a primeira verdade que esse texto nos apresenta. Quando as coisas misturam, o juízo está aí. Segunda verdade que nós podemos olhar nesse texto é que quando os desejos dominam, o Espírito de Deus se retira. Quando os desejos dominam, o Espírito de Deus se afasta. Quando alguém decide viver pelos impulsos, pelos desejos, pelas inclinações da carne, o Espírito de Deus se afasta. Isso é uma verdade que está nesse texto aqui, está expresso aqui. O verso 3 desse texto deixa isso muito claro. E não é só aqui, na Bíblia Sagrada, isso está aí.
Tem um verso da palavra de Deus, na carta que Paulo escreve aos Romanos, que é o verso que diz assim, ó: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Romanos capítulo 1, verso 24. Está falando de quê? Está falando de quando os homens abandonaram a Deus, as pessoas abandonaram a Deus, decidiram viver a sua vida do seu jeito, tomaram deuses para si, e aí eles decidiram fazer com os seus corpos o que eles quisessem. E aí o Senhor Deus então se afastou. Por isso Deus os entregou, quer dizer, Deus se afastou. Por isso Deus deixou que eles fossem, e eles então desonraram os seus corpos entre si. Está dito naquele texto que as mulheres tiveram desejos por mulheres. Por quê? Porque elas deram vazão ao desejo, e então o desejo as embalou e as levou. E os homens tiveram desejos por homens. Por quê? Porque deixaram o Espírito de Deus e o desejo os embalou. E Satanás trabalhava por trás, e havia carne, e havia o mundo, e havia o diabo, e o Espírito de Deus então se afastou, porque as pessoas decidiram viver seus desejos. Eu quero, eu posso, eu quero, é da lei. Se eu desejo, logo isso é princípio, logo isso é lei. Dizer isso, meus amados, é dizer ao Espírito Santo: sai de perto de mim, porque eu quero tocar a minha vida. Você precisa avaliar os seus desejos, sempre os mais legítimos que você tem. Você precisa avaliar. Eu desafio você a avaliar os desejos, os mais simples, para que você possa trabalhar os mais profundos. Não é à toa que a Bíblia chama a gente para jejum. Não é à toa que a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia não diz assim, com esses detalhes, mas quando fala de jejum, eu só consigo pensar que a gente levanta de manhã, e a primeira coisa que a gente faz é ter jejum, mas naquele dia a gente não vou fazer ter jejum, não vou fazer, vou permanecer aqui na presença do Todo-Poderoso, e vou dizer ao meu corpo que Deus manda aqui, que eu vou separar um tempo para Ele, para glorificar o nome dEle. Agora, quantas pessoas não dão conta de deixar de tomar uma xícara de café de manhã? É impossível, ele é incapaz de deixar de comer alguma coisa, ou de tomar uma xícara de café. E aí os outros desejos vêm e dizem: aqui eu posso fazer a festa, que essa pessoa não tem domínio de si. Nós deveríamos questionar os nossos desejos mais legítimos, porque um desejo legítimo tende a levar a desejos legítimos. Quando nós não temos controle dos desejos, não temos controle sobre a nossa compulsão para comprar, não temos controle sobre a nossa compulsão para comer, não temos controle sobre a nossa compulsão para beber, nem para praticar esportes, nem para os impulsos sexuais, nem para nada, nem para coisa alguma. Então, quando nós não temos alguém que nos controla, nós damos vazão aos desejos, o Espírito de Deus se afasta. Tem um outro texto em Romanos, ainda no capítulo 1, que diz assim, ó: e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Romanos capítulo 1, verso 21. Como eles não estão nem aí para as coisas de Deus, Deus deixou que eles viajassem nos seus desejos carnais. Tem outro texto na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses que diz assim, ó: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 11. Queridos irmãos, quando o bem e o mal se encontram numa vida, não sobra nada senão juízo. Quando não se sabe separar o que é de Deus e o que não é de Deus, quando o vil se mistura com aquilo que é precioso, quando não se sabe separar o precioso do vil, quando não se sabe separar o que é santo do que é diabólico, quando se abraça
que é diabólico, como se santo fosse. O juízo está às portas. E a segunda questão séria: o Espírito de Deus se afasta, e agora é você e você. Não há mais controle, não há mais o falar do Espírito Santo. A terceira coisa, a terceira verdade que nós podemos ver nesse texto aqui, é uma verdade gloriosa, é um porém maravilhoso. Porém, e aí eu posso estar falando aqui para pessoas dessa noite que têm vivido o mal como se bem fosse, tem navegado na maldade como se fosse bem, e guardado ódio no coração, justificado com a Bíblia, tem lido salmos imprecatórios e dito: eu estou certo, meu irmão tem mais que morrer, ou o ser humano que for, ou quem quer que seja, tem guardado maldades no coração e dito: eu estou correto, tem guardado mágoas no coração e dito: eu não tenho problema nenhum com a pessoa, eu só tenho raiva dela, eu só queria matá-la, mas não tem problema nenhum. Quando alguém vai advertir, então quando o bem e o mal se misturam de tal maneira que não sabe o que é, só sobra juízo. A segunda coisa grave e séria é que quando as inclinações do coração ditam a caminhada, o Espírito de Deus se afasta. Mas é uma terceira coisa interessante: porém, os olhos do Senhor ainda estão olhando para cá. O Senhor Deus nos mandou alguém sobre quem Ele disse assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado, para quem os meus olhos olham. O nome daquele moço era Jesus de Nazaré, um homem comum e simples, filho de José e de Maria, mas não era tão comum e simples assim. Era o Filho de Deus descido da glória. E o Pai disse assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E caminhou com esse filho amado, e esse filho amado foi à cruz, e na cruz do Calvário ele se fez o sacrifício agradável a Deus Todo-Poderoso. Na cruz do Calvário ele disse: está consumado, ou seja, Pai, está feito aquilo que eu vim para fazer. Na cruz do Calvário ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou, e depois de 3 dias ele ressuscitou, viveu para a glória e honra do Senhor. E umas semanas depois, o Espírito Santo veio, como quem dissesse assim: Jesus, que foi morto, ressuscitou, e está lá na glória, sentado à direita do Pai. O Pai aceitou aquele sacrifício. Então os olhos do Senhor se voltaram para cá, quando o Filho se rendeu, se entregou como sacrifício vivo. Então a graça de Deus ainda está em operação. Então na tua vida nessa noite pode ter um porém. Você pode admitir aqui: pequei, de fato eu larguei a linhagem do povo de Deus, eu abandonei princípios santos e preciosos. De fato eu tenho largado, passado ao largo, passado de lado de princípios bíblicos, daquilo que a palavra me revela. Eu tenho abandonado aquilo que a palavra me revela. Eu não tenho dado ouvidos à palavra do Senhor. Você pode estar aqui nessa noite dizendo: sinto que o Espírito Santo parece estar longe de mim, eu não tenho comunhão com Deus Todo-Poderoso. Porém, os olhos do Senhor te enxergam nessa noite. Você está num lugar em que os olhos do Senhor se voltam para ti nessa noite. A graça do Senhor está em operação aqui. Noé, porém, achou graça. O juízo está às portas. Sim, a destruição está às portas. Sim, o mundo não comporta muito tempo mais. Mas enquanto isso, a graça do Senhor está reconciliando pessoas com Ele. O que você vai fazer nessa noite, meu amado? Vai seguir o fluxo? Vai continuar nessa marcha de pecado? Vai continuar dando vazão aos seus desejos? Vivendo ao seu bel prazer? Consumindo o que você quer consumir? Viajando onde você quer viajar? Dando vazão
você, usando o seu corpo do jeito que você acha que deve usar, se relacionando com o seu semelhante, de repente com as meninas da igreja, ou com os meninos da igreja, expressando seus desejos mais animalescos. É essa a tua caminhada, tem certeza? É isso que você quer viver? É seguir a multidão, é seguir o fluxo, é fazer o que os seus desejos te empurram para fazer? Ou nessa noite você quer parar e ver que os olhos de Deus estão sobre você? Ou nessa noite você quer se abrir à graça de Deus, que te alcança, te resgata, tira você desse mundo de pecado e tira a sentença de juízo que está sobre a sua vida? A Bíblia tem uma previsão na salvação, que é algo chamado justificação. Justificação é uma mudança de sentença. É aquele que estava sentenciado à morte, agora é justo e está destinado à vida eterna com Deus. Você não quer isso nessa noite? Você não quer voltar para casa nessa noite dando saltos de alegria e dizendo: estou livre, liberto? Desejos da minha vida agora serão controlados pelo Espírito de Deus. Você não quer voltar para casa dizendo: o Espírito de Deus voltou a agir em mim, o Espírito de Deus voltou a atuar em mim?